Estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje a gente fala sobre gestação e parto com a ginecologista obstetra, a doutora Jaqueline Braga. E doutora Jaqueline, vamos responder aqui as perguntas e aí a gente continua o nosso papo. Sim. A Flávia da Bauxita. Estou grávida de 2 meses e sangrei algumas vezes. Sangrar durante o início da gravidez é normal? Flávia, né? Isso. Oi, Flávia, boa noite. O sangramento no início da gestação ou na gestação de maneira normal é um sinal de alerta. A gente não pode considerar que sangramento seja normal, tá? O sangramento, ao ser um sinal de alerta, faz com que essa grávida procure um atendimento. No início da gestação, quando a gente tem um sangramento, a gente pode classificar como uma possível ameaça de aborto ou alguma lesão do colo do útero, ou então a implantação daquele embrião em alguma região do útero. Mas somente um ultrassom médico pode avaliar isso e poder diferenciar o que aconteceu. Se o sangramento parar, então quer dizer que se tratou de um sangramento que não fez mal àquela gestação. E aí ela vai poder continuar essa gestação tranquilamente. Mas é bom ficar atento, né? É sempre bom procurar o atendimento quando tem um sangramento. Janaína do Rosário Mariana. Inchaço em grávida é sempre sinal de que a pressão está alta? Olha, Janaína, antigamente o inchaço era considerado uma alteração grave. Hoje em dia a gente tem visto que em razão de muitas alterações que a grávida tem, calor, uso de roupas apertadas, até mesmo uma alteração transitória da pressão, represar líquido no corpo faz com que ela fique mais inchada mesmo. Então o que acontece, Janaína? Edema, que é esse inchaço, não é classificação de pressão alta, tá? É comum a grávida ficar inchadinha, sabe, Maristela? Agora, se o obstetra achar que está além, é importante procurar um atendimento, mas não é característico que ela esteja com pressão alta. A Carla do Alto da Cruz. É possível sentir os movimentos do feto a partir do primeiro trimestre de gestação? Olha, Carla, boa noite. O que é que acontece? Existem muitas grávidas que começam a sentir um pouquinho de movimento no início da gravidez, no abdômen, e acham que é o bebezinho, tá? Mas pela literatura, a gente diz que começa a sentir os movimentos mesmo a partir de umas 18, 20 semanas. Antes disso, às vezes é uma sensação de que o útero está crescendo, de que o intestino está sendo movimentado de um lado para o outro. Mas a partir de 20 semanas é que ela começa mesmo a sentir o movimento desse bebezinho. E ela vai sentindo mais constantemente também, né? Isso, aí ela pode sentir inúmeras vezes e no finalzinho da gravidez é mais comum que ela sinta menos movimentação Ele fetal. fica mais quietinho, né? Um pouco menos a movimentação fetal, mais ou menos umas 2, 3 ou até 4 por dia, tá? Então, a gente está falando aí do início, do final da gravidez. Chegou a hora do parto, o que a mulher vai sentir? Existem o que a gente chama de sinais de trabalho de parto. Esses sinais, eles podem ser sentidos pela paciente, mas eles têm que ser avaliados pelo médico. Quais são os sinais sentidos? As dores na barriga, que são contrações no útero, são dores fortes em que a barriga endurece por completo. É considerado trabalho de parto se ela tem mais ou menos 8 endurecimentos na barriga no intervalo de meia hora. Ela tem que ir contando. Tem que ir contando, deitar e contar. E não com ela em pé andando, não. Com ela em repouso, de preferência do lado esquerdo dela. Também, a perda de líquido pela vagina não é só molhar o fundinho da calcinha, não. É um líquido que escorre constantemente, que ela não consegue prender aquele líquido. Ou a perda de sangue. Também não é só uma borrinha de sangue. É um sangue que parece o início de uma menstruação, tá? Ou a avaliação que é feita pelo médico, em que ele vai ver todos esses sinais e ao fazer o toque, que é colocar 2 dedos dentro da vagina, ele vai ver que há uma dilatação do canal do parto, que é uma dilatação do colo de mais de 3 centímetros. Aí são os sinais de trabalho de parto. E aí tem sempre aquela discussão, parto normal, cesárea. Quais são os benefícios do parto normal? Tá. O parto normal, os benefícios são de que a paciente tem uma recuperação mais rápida. Teve o parto, logo uns minutos depois, umas horas depois, ela já consegue cuidar daquele bebê. Ela já consegue levantar, se alimentar, cuidar do bebê e recebe alta precocemente da maternidade. Umas 24 horas, mais ou menos, ela já pode estar em casa cuidando daquele recém-nascido se não tiver nenhuma alteração, nem dela, nem do recém-nascido. E para o bebê? Para o bebê, existem estudos mostrando que são bebês mais ativos,
que não tem desconforto súbito de sair do canal do parto, ou seja, do ambiente uterino, de uma hora para outra, porque ele passa por toda aquela dinâmica do trabalho de parto, onde ocorrem movimentos do feto para tentar se adequar ao canal do parto, são liberados hormônios e tudo mais. Às vezes nasce um bebê em melhores condições, a não ser que ela não tenha condição de ter um parto normal ou então tenha complicações do parto normal, em que esse bebezinho pode nascer com algumas alterações advindas desse trabalho de parto que não foi adequado, ou então uma assistência do parto que não foi adequada. E aí, nesse caso, a cesárea é indicada? Existem várias indicações de cesariana. Existem indicações, por exemplo, se a paciente já teve 2 cesarianas na vida dela, é mais indicado que ela tenha um parto cesariano. Se essa paciente já teve uma cesariana na vida dela, vai depender. Ela pode tanto ter um parto vaginal quanto uma outra cesariana, dependendo se ela entrar em trabalho de parto espontâneo. Tá? Agora, as indicações para, você tem que fazer uma cesariana, às vezes a paciente tem alguma doença que torna incompatível o trabalho de parto, ou então até mesmo ela tem um parto vaginal, que vai sobrecarregar a saúde dela. Ou então algumas alterações fetais, como algumas alterações que fazem com que ele bebê, ao passar no canal do parto, vai ter uma ruptura de algum órgão que está para fora. Alguns bebês que têm algumas malformações, sabe, Maristela? Eu acabei de receber uma pergunta aqui no meu ponto. A pergunta é da Maria, ela é do bairro Pilar, aqui em Ouro Preto. Oi, Maria. E ela falou que ela estava em trabalho de parto e ela teve um problema, porque ela ficou esperando para ter um parto normal e chegou passou da hora, e aí teve que fazer uma cesariana. Que riscos ela podia ter se esperasse mais? Ela tinha que esperar o parto normal? Existe esse famoso, passou da hora. Não é que tenha passado da hora. Eu acredito, eu não estava lá para saber o que aconteceu e é muito risco a gente poder dar uma opinião assim. Mas acontece que é o seguinte, enquanto a mulher está em trabalho de parto, existem regras a serem seguidas e essas regras são avaliar a paciente de período correto, o batimento cardíaco fetal, e essas anotações são feitas em registros gráficos. Passado um período além daquele que foi registrado graficamente, o obstetra tem que tomar uma conduta, ou seja, ele tem que tomar uma decisão naquele momento. Muitas vezes, mesmo querendo que ela tenha um parto vaginal, não é possível, então é preciso indicar uma cesariana. Mesmo ela tendo um parto vaginal, pode ser que precise fazer o uso de um fórceps para que o bebê não sofra no canal do parto. E quer dizer que foi uma coisa ruim para a paciente? Não foi, foi a melhor forma de poder salvar aquele bebê. Ou então ela está em trabalho de parto e tenha se indicado uma cesariana, aquele também foi uma forma de se salvar a vida daquele bebê ou então até mesmo da gestante. Então existem indicações precisas. Eu não estava lá para saber o caso, tá? Mas existem indicações para que essa cesariana tenha sido feita naquele momento. Recebi outra pergunta da Mariana São Cristóvão. Ela pergunta se o sexo durante a gravidez prejudica o bebê. Ei, Mariana, eu sempre falo com as minhas pacientes, se você não tiver um sangramento ou então alguma alteração, por exemplo, uma placenta baixa, um pólipo no colo do útero, uma ferida que vai sangrar no colo do útero, eu indico que tenha relação sexual. Por quê? O contato com o parceiro é muito importante. E, além do mais, a substância liberada no esperma faz com que a pelve promova uma dilatação, o colo do útero também. Sem falar que ela vai ficar do resguardo de 40 dias. É um período que ela não vai ter relação sexual. Se ela não tiver relação sexual durante a gestação, que são 280 dias, mais 40 dias do resguardo, quando o bebê nasceu, o companheiro dela vai falar, essa mulher ficou totalmente afastada de mim, agora ela só pensa no bebê. Então é muito importante que tenha essa aproximação entre os dois. Outra pergunta, doutora Jaqueline. Franciele de Saramenha, tingir o cabelo, passar química no cabelo, é indicado, não é? Franciele, né? Franciele. Eu contraindico as tinturas, os relaxamentos, porque as químicas hoje em dia a gente sabe que tem efeitos na saúde do adulto. Imagina num ser em formação. Então, se aquele ser em formação está ali dentro do seu útero e ele pode
ser agredido por essas tinturas, pelo formol, por várias químicas que a gente não sabe quais são, eu acho que não deva ser usado. E existem estudos mostrando que tem efeitos neste feto, provocando malformações. Maria Alice do São Gonçalo, quando eu sei que estou em trabalho de parto, é quando o bebê encaixa? A gente falou um pouquinho dos sinais, né? Isso. Essa questão do bebê encaixar também? Olha só, Maria Alice, os sinais de trabalho de parto eu falei para vocês. Agora, a questão do bebê encaixar é o bebê descer na bacia, tá? E essa descida, ela só pode ser avaliada pelo obstetra. Então, não é um sinal de trabalho de parto, é um sinal de encaixamento, que é uma das fases do trabalho de parto. Bom, doutora Jaqueline, a gente recebeu muitas perguntas, né? É um tema que gera muita dúvida mesmo, principalmente para as mulheres que estão grávidas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Até a próxima, se precisar. Boa noite. E o Bem Viver fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!